Olá, o repórter Canção Nova deste domingo preparou uma série especial sobre a Terra Santa. Uma terra cheia de sentidos e significados. Os sentidos humanos da visão, audição, tato, paladar e olfato exploram cada contorno dos lugares sagrados. Mas a experiência maior é conhecer o Santo da Terra. Veja também a vida e o testemunho do Papa Paulo VI, Outubro Rosa. No mês dedicado à prevenção ao câncer de mama, histórias de mulheres que não se deixaram abater pela doença. Pesquisa: a extrema pobreza cresceu em 25 estados do Brasil. O repórter Canção Nova está começando. Terra Santa, uma terra repleta de sentidos e significados. Vamos conhecer a Terra Santa de uma forma diferente, explorando os nossos 5 sentidos e tocando no verdadeiro significado deste lugar. Começamos com as belas paisagens que enchem os olhos do nosso corpo e da alma. Vamos iniciar essa aventura de mergulhar na Terra Santa através dos nossos 5 sentidos. Começamos aqui pelo deserto da Judéia, uma paisagem desértica, árida, seca, que vem à nossa mente quando falamos sobre a Terra Santa, sobre o Oriente Médio. Contudo, vamos percorrer essa terra, esse lugar, descobrir o seu colorido, a sua diversidade, desse local que deixa marcas na nossa história e no nosso coração. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Espiritualmente, são a janela da alma. Nenhum lugar poderia ser melhor do que a Terra Santa para experimentar esse sentido. Os cenários, com suas belezas próprias, nos levam a saber o que Jesus viu com seus próprios olhos quando por aqui esteve. A Terra Santa está localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. A área se estende pelos territórios de Israel, Cisjordânia, Jordânia e Palestina. Muitos dos acontecimentos da história do povo judeu e do cristianismo aconteceram nas regiões israelenses, que possuem uma área total de 27.800 km². É fácil olhar para o deserto e imaginar a caminhada do povo hebreu por 40 anos. As áreas desérticas estão em maior parte ao sul do país. Avançando, por exemplo, pelo deserto da Judéia, se chega a Jericó. A cidade da Palestina está a 240 metros abaixo do nível do mar. Banhado pelo mar Mediterrâneo, Israel faz os olhos brilharem diante das belezas das praias de Haifa, Tel Aviv, o maior centro econômico do país, e Jafa. Nesta última, diversos acontecimentos bíblicos, inclusive da vida de Pedro. Relatos da vida do apóstolo são recordados na igreja de São Pedro e Cidade Velha de Jafa, que possui um porto marítimo considerado o mais antigo do mundo. Daqui foi desembarcada a madeira de cedro do Líbano, usada na construção do templo na época de Salomão e Zorobabel. Ao norte nascem as montanhas, como as cadeias do Monte Carmelo. Os córregos que acompanham a cordilheira mantêm a região verde por quase todo o ano. Entre as montanhas da Galileia e da Samaria, o Vale de Jezrael, a região mais agrícola de Israel, à vista do Monte do Precipício em Nazaré, da histórica cidade de Meguido ou do Monte Tabor, atesta essa fertilidade. Estamos aqui numa videira voltada para a produção de vinhos. O sistema agrícola em Israel é um dos mais avançados de todo o mundo devido ao seu avançado sistema de irrigação. A produção, em geral, é realizada em 2 tipos de comunidades, os kibbutz e moshav. Ambos os modelos foram adotados durante a imigração judaica durante o século XIX e serviram de atrativos para colonos quando da fundação do Estado de Israel em 1948. É bom ficarmos aqui, afirmou Pedro durante o evento da Transfiguração de Jesus. Palavras que brotaram da experiência vivida no Monte Tabor,
e hoje também podem ser emitidas por quem contempla o lugar. Por isso, para quem viene, que viene con en Tierra Santa, sobre todo como peregrino, y viene con su vida, a veces dada vuelta, con sus problemas, sus dificultades. Para quem vem à Terra Santa como peregrino, faz a subida e chega com seus problemas, dificuldades, angústias e tantas coisas que não sabe como pensar. O nome Tabor nos chama e nos aproximamos de Jesus. Como disse o Pai, escutai-o, esse é meu filho. A experiência da peregrinação é, sobretudo, ouvir a Deus na própria vida. Jesus ensina os apóstolos que, acima de tudo, está Deus, e Ele é o único que pode dar a resposta definitiva a cada coisa. A montanha é sempre um lugar de revelação, de diálogo com Deus, como foi com Moisés no Horebe e aqui no Tabor, onde os discípulos disseram: é bom estar aqui, mas agora é hora de descer, de partir, de explorar novas paisagens e novos caminhos. Jerusalém, a cidade ícone da Terra Santa, onde se avista o desfile da diversidade em meio às ruas da Cidade Velha. Do Monte das Oliveiras, a suntuosa cúpula dourada do Domo da Rocha, o lugar mais importante para os muçulmanos. No local estava o antigo Templo de Jerusalém e, exatamente ao lado, o Muro das Lamentações, parte que subsistiu do templo e pertencente aos judeus. Uma terra cheia de sentidos e significados. O sentido da visão que explora cada contorno deste lugar. Contudo, o sentido maior, fazer a experiência com o Santo da Terra. Ainda falando sobre os sentidos da Terra Santa, vamos experimentar hoje as diversas sinfonias deste lugar sagrado. Com o sentido da audição, vamos conhecer a diversidade religiosa, cultural e também as diversas línguas deste lugar. E, é claro, escutar o silêncio do deserto. Por um instante, feche os olhos. Apenas ouça. São sinfonias, sons e vozes deste lugar sagrado. Uma orquestra de diferentes agentes e regida pelo grande maestro, o Criador. Nazaré estimula os sentidos. Imagine estar na cidade onde, depois de um diálogo, o Verbo se fez carne e a história da humanidade foi transformada. Imagine ouvir o anúncio do anjo Gabriel e a resposta da Virgem Maria. Um sim que vem da voz doce e suave da Mãe de Deus. Nas margens do Mar da Galileia, tantas vezes foram ouvidas as palavras de Cristo. O som do mar é o mesmo. O chamado, as parábolas sobre o reino dos céus, a palavra que cura e liberta, tudo ainda parece ecoar sobre essas águas. A variedade de sons das religiões. No Muro das Lamentações, especialmente no pôr do sol das sextas-feiras, início do Shabbat Shalom, dia sagrado dos judeus, os cantos e o modo próprio de rezar diante da Torá trazem sons peculiares. Diariamente, nas ruas da cidade, os alto-falantes das mesquitas se sobrepõem ao som do cotidiano. É hora do Salah, as 5 orações públicas com o Alcorão, que cada muçulmano deve realizar voltado para Meca, inclusive de madrugada. É de fato muito especial estarmos aqui no dia de hoje, aqui no Domo da Rocha, entrarmos, conhecermos um pouco desse lugar tão sagrado, tão importante para os muçulmanos. Nós mulheres, em especial, precisamos entrar de véu, cobrir os ombros, utilizar saia. Tentei entrar também ali no templo para conhecer a parte das mulheres, porque é separado lá dentro a parte dos homens, a parte das mulheres, mas para quem não é muçulmano não é possível. Mas do mesmo jeito, é muito interessante estar aqui nesse pátio circular, ver os muçulmanos rezando, mas também é um lugar visitado por peregrinos e visitantes de todo o mundo. Os idiomas oficiais do país são o hebraico e o árabe, o inglês, a língua franca. Mas muitos outros idiomas podem ser ouvidos. A Terra Santa abriga uma população de diferentes origens étnicas, religiosas, culturais e sociais. Em Israel, dos cerca de 8 milhões de pessoas, 75% são judeus e 20% árabes, e entre estes, a maioria muçulmana e, em menor parte, os cristãos. Convergência de sons e de idiomas.
Este é o Portão de Jafa, um dos 7 existentes ao longo das muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Um dos portões de maior acesso entre moradores e pessoas de todo o mundo. Basta ficar aqui por alguns instantes para tentar reconhecer qual o idioma falado. Ao passar pelo Portão de Jafa, na Cidade Velha de Jerusalém, e em 350 metros, a Basílica do Santo Sepulcro. Santuário simbólico também pela convivência de diferentes igrejas cristãs. As celebrações e orações nos fazem captar cada rito, sobretudo pela audição. Mais uma vez, deixe sua imaginação se levar até os últimos suspiros de Cristo, antes de sua morte. E após a ressurreição, a exclamação de Maria Madalena ao ver o Senhor ressuscitado, Rabuni, mestre em hebraico. Uma das cerimônias mais interessantes é a do Fogo Santo, na Semana Santa dos Ortodoxos. A gente reza em latim aqui dentro, a Igreja Católica. Outras igrejas, como a Igreja Ortodoxa, vai rezar em grego. Ou a Igreja Armênia vai rezar em armênio. Ou a Igreja Copta vai rezar em copto. Ou a Igreja Siríaca vai rezar em siríaco ou aramaico. São todas línguas ou expressões da culturas, da cristianismo. A parte da liturgia faz também isso, rezando, olhando, ouvindo, também os parâmetros litúrgicos, tudo isso faz a riqueza dessa oração aqui. Dentro a gente pode ser uma oração constante, porque também aqui a gente reza de noite. De noite também a Basílica não dorme, a Basílica reza. Na terra do rei Davi, que cantava e dançava na presença do Senhor e considerado o autor dos salmos, a fusão de vozes e melodias se conquista a cada passo. Nada impossível para quem faz a experiência com o lugar e se abre ao diálogo. A comunicação vai desde o ruído das cidades, pluralidade de idiomas e ritos, até o silêncio do deserto. Um silêncio que não é apenas a ausência de palavras ou barulhos, mas a comunhão com Deus. Na Terra Santa, até o silêncio se faz ouvir. É só fechar os olhos. Na terceira reportagem sobre os sentidos da Terra Santa, a experiência do tocar. Com um toque, percebemos a aridez do deserto, a rigidez da rocha e, ao mesmo tempo, o toque de amor de Cristo na cruz e na pedra que testemunham a ressurreição. Pedras nas quais tocamos e sentimos o fundamento de uma história. Jericó, a mais antiga cidade do mundo, nascida no período neolítico, 4.500 anos antes de Cristo, época em que o homem ainda se utilizava de pedras na fabricação de artefatos. Ruínas de cidades milenares ainda são encontradas. Elas perpetuam a memória de um povo em diferentes períodos históricos. Embora pequeno em tamanho, Israel abriga uma variedade de características geográficas, de florestas e vales férteis até desertos montanhosos, ou de planície costeira até o semitropical Vale do Jordão e o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. O lugar é também muito famoso pelo tradicional banho de lama. Os banhistas se divertem com a experiência. A variedade climática é sentida na pele. De acordo com a localidade, o verão pode ser quente e úmido ou ainda muito seco. Já no inverno mais rigoroso, em áreas montanhosas, pode chegar a nevar. Em Jerusalém, a firmeza dos muros da Cidade Velha divide o passado e o presente da Cidade Santa. No Muro das Lamentações, a experiência judaica do tocar. Com gestual próprio, depositam orações no que restou do antigo Templo de Jerusalém. Tapetes sustentam os vários momentos de preces dos muçulmanos. O ato de tocar parece abrir caminho para se encontrar com Deus. As pedras são memórias vivas, fundamentos de um povo que mantém vivas suas tradições e religiosidade. Em Israel, moram cerca de 6 milhões de judeus. Os muçulmanos estão em 1.400.000. Os drusos são 130 mil.
e os cristãos aproximadamente 160 mil de diferentes denominações: Igreja Católica Latina, Católicas de Rito Oriental, Greco-Ortodoxa, as orientais em comunhão com Roma, além das oriundas da Reforma Protestante. Já nos territórios da Palestina, há principalmente muçulmanos e uma minoria cristã de 1%. Em diversas narrativas dos evangelhos, Jesus curou doentes ou demonstrou seu amor e perdão com o toque de suas mãos. Nesta impressionante pintura, na capela do sítio arqueológico de Magdala, a mulher com fluxo de sangue toca o manto de Cristo. No mesmo local, viveu Maria Madalena, a que seria apedrejada, não fosse a instigante pergunta do Senhor que levou os acusadores a saírem um por um. Em muitos lugares santos, o peregrino que chega sempre faz a experiência de tocar o lugar do acontecimento bíblico. Um deles, a pedra sobre a qual Jesus suou sangue no Getsêmani, ou ainda em Belém, na Gruta da Natividade de Jesus. Sobre o madeiro, o toque do amor e da salvação. Na cruz, o Senhor se entregou. Após descido da cruz, seu corpo foi acolhido nos braços da Virgem Maria. Em seguida, ungido e envolvido pelos lençóis. Ao entrar na Basílica do Santo Sepulcro, a pedra da unção. O primeiro local a ser encontrado. O toque, o beijo. O fiel fica mais próximo da cena. O clima envolto pela baixa luminosidade da igreja. O calor das velas e, a poucos passos, o local onde o corpo de Cristo teria sido depositado. O túmulo novo de José de Arimateia. Ficamos aqui, dentro do Santo Sepulcro, o centro do todo o cristianismo. A gente pode falar assim, o centro do tudo. Para gente que chega aqui na Terra Santa, a coisa principal é a visitar a Basílica do Santo Sepulcro. A Basílica do Santo Sepulcro, do dia, a gente pode encontrar um barulho, pode encontrar as coisas sem ordem, podemos falar assim, mas também a Basílica do Santo Sepulcro reza. Também a gente reza aqui dentro, porque a coisa principal das comunidades que ficam aqui dentro é rezar. Tem essa constância de rezar em lugares santos, como o Calvário, como o Santo Sepulcro, os vários santuários aqui dentro da Basílica. E falar da experiência do tocar, nós estamos no local mais importante da nossa fé, a pedra sobre a qual Jesus ressuscitou. Então, de fato, é muito emocionante tocar e poucas são as palavras para exprimir o que a gente sente, porque foi aqui o lugar que Jesus ressuscitou. As mãos que tocam a pedra da edícula do Santo Sepulcro atestam: o túmulo está vazio, ele ressuscitou. A pedra atesta o fundamento desta história. Na última reportagem sobre os sentidos da Terra Santa, vamos mergulhar nesses lugares através do olfato e do paladar. Sentir o cheiro e o aroma desta diversidade cultural. Fazer a experiência de exalar o bom odor de Cristo e compreender como Ele mesmo se fez alimento. Na terra em que corre leite e mel, a experiência da fusão entre o olfato e o paladar nos leva a saborear a realidade multicultural da Terra Santa. Comidas, temperos, o odor das flores no árido deserto, acentuada salinidade do Mar Morto, que tempera a paisagem de mar e areias. Ao sul, grandes áreas desérticas do país. Ao norte, solos férteis, permeados por abundantes atividades agropecuárias, como este kibbutz, como são chamadas as comunidades agrícolas, voltado para a produção de leite. O processo de ordenha começa de madrugada. Cada animal produz até 60 litros de leite por dia. A Avilim domina a dinâmica do trabalho neste kibbutz. Aqui nós fazemos crescer os nossos animais. Se você olhar para este lado, pode ver que os bezerros de 2 meses de idade que nós colocamos nas pequenas casas de bebê. Depois os retiramos dessas casas e colocamos junto a um grupo maior de vacas.
de maneira a crescerem somente junto às fêmeas, pois nós não mantemos os machos aqui. Neste lado, temos os bezerros bebendo somente o leite, e depois nós os movemos, de acordo com a sua idade, para os outros lugares. Falar da Terra Santa também é falar de cheiro de fazenda. Nós estamos aqui hoje bem pertinho dos animais, bem pertinho dos bois, das vacas, para sentir um pouquinho também desse outro lado da produção agropecuária que acontece aqui na Terra Santa. E só uma curiosidade, quando a gente vai comprar carne aqui na Terra Santa é bem diferente o corte do que nós encontramos no Brasil. Então aqui a gente pode dizer que a gente sente falta de uma picanha para fazer aquele churrasco. Em Jerusalém, às quintas-feiras, é muito comum famílias judias fazerem compras no Manehuda Market, o mercado judeu da cidade, em preparação ao Shabbat Shalom. O dia sagrado dos judeus inicia no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol de sábado e renova a antiga tradição judaica de reunir as famílias em torno da mesa. Eu venho a este mercado desde que sou criança, quando eu tinha em torno de 6 ou 7 anos e minha mãe me trazia. Agora eu faço minhas próprias compras aqui, que incluem frutas, vegetais e peixes, todas as coisas necessárias para o Shabbat Shalom. Quando falamos sobre Jerusalém, logo nos vem à mente os santuários e a cidade velha. Contudo, estamos aqui na parte nova da cidade, no Manehuda Market, o local frequentado por judeus principalmente, que faz parte do cotidiano deles, um lugar que eles podem encontrar diversos tipos de comidas, de temperos, fazer suas compras e um bom local para os visitantes conhecerem as curiosidades do dia a dia dos moradores. Ainda em Jerusalém, nas proximidades do Portão de Damasco, na Cidade Velha, o mercado de intensa movimentação traz o gosto da cultura árabe. O café árabe, seu cheirinho e sabor marcante, em cada manhã é amplamente apreciado. Nosso comércio é dos tempos dos mais velhos da família, ou seja, dos anos 50, e continuamos na mesma linha desde então. Vendemos diferentes qualidades de café. Vendemos um café mais leve com a erva cardamom. O café é geralmente vendido conforme o pedido do cliente, com ou sem cardamom. As pessoas, em sua maioria, compram os grãos misturados, 2/3 menos torrados e 1/3 do mais escuro, com ou sem cardamom, o que dá um sabor especial, desde que o produto final não fique azedo nem amargo. Ah, o pão! Um dos alimentos fundamentais tanto da cultura árabe como da judaica. Na tradição judaica, o pão está intimamente ligado à história de Israel e ao ciclo das produções agrícolas. Entre os árabes, há o costume de se comer o chamado pão pita com hummus, feito com grão de bico. Os doces árabes são também outra iguaria tradicional, como o knaf. E para atrair a clientela, vale até construir uma montanha de especiarias. É outro traço da culinária árabe. Temos em nossa loja uma grande variedade de especiarias. O primeiro dele é o zata, usado com pão pita no café da manhã. Temos mais de 80 tipos de temperos. As especiarias são usadas para cozinhar legumes, arroz, carne, maklube, misturado com canela em pó e às vezes com cardamom. For example, we have curry, cinnamon powder, cardamom. Em tantos trechos do Evangelho, vemos Jesus falando sobre alimentos, ou dele próprio, como o pão da vida. Jesus nasceu em Belém, em hebraico, a casa do pão. O Verbo encarnado se dá como alimento por meio da Eucaristia. Na terra em que emana leite e mel, o sacramento do amor nos leva ao banquete do Cordeiro de Deus e a exalar para o mundo o bom odor de Cristo. A seguir, a vida e a missão de um dos mais novos santos da Igreja Católica, São Paulo VI. Neste mês de outubro, a Igreja proclamou 7 novos santos, entre eles o Papa Paulo VI e Monsenhor Oscar Romero. Nesta reportagem, você vai conhecer um pouco mais sobre a vida de Giovanni Montini,
o Papa que revolucionou a história da Igreja e da sociedade. Estamos em Via Rodolfo da Concésio, região de Brescia, norte da Itália, lugar onde Giovanni Montini nasceu em 26 de setembro de 1897 e viveu seus primeiros anos de vida. Nesta casa se conserva um significativo museu com as recordações da família Montini. A primeira carta que o garoto que se tornaria o Papa Paulo VI escreveu à sua mãe aos 7 anos de idade emociona. Uma clara e solene ortografia, confessando seu amor, dedicação e obediência. Dizia ainda que queria ser a consolação do seu coração materno. A casa atualmente é meta de peregrinação e pertence ao Instituto Paulo VI. É a comunidade religiosa das Filhas de Maria Auxiliadora que cuida tanto da dimensão religiosa, como também colaboram com as atividades do Instituto, como o acolhimento dos visitantes que podem tocar na novidade do magistério do Papa Montini. A riqueza humana do pontificado de Paulo VI se deve a este lugar, o focolar familiar. Daí se compreende que a educação moral, cívica e religiosa que ele recebeu juntamente com seus irmãos contribuiu para a formação pessoal de cada um e os preparou para responder aos desafios urgentes da sociedade de então. Tempo de grandes crises e mudanças, das duas grandes guerras, do fascismo e ideologias e costumes que mudavam o cenário do mundo. Pensemos que, por exemplo, seu pai, Giorgio Montini, foi um pioneiro do primeiro plano do catolicismo social e político italiano no final dos anos 1800. Bem como seu irmão mais velho, atuou na carreira política com grande êxito e espírito de serviço. Após a visita do Papa Bento XVI, em 8 de novembro de 2009, se abriu junto à casa natal do pontífice brechtiano uma mostra denominada Coleção Paulo VI Arte Contemporânea. Esta coleção faz parte do novo museu da Associação Arte e Espiritualidade. Recolhe e expõe um patrimônio de 7.000 quadros, desenhos, impressos, medalhas e esculturas do ano 1900 que pertenciam a Paulo VI. Grandes nomes como Matisse, Chagall, Picasso, Dalí, entre outros, testemunham uma grande interação cultural que Paulo VI e o seu secretário Pasquale Macchi mantinham com os artistas. Ele, desde jovem, quando trabalhou na Secretaria de Estado, frequentava as periferias romanas para ajudar aos mais necessitados e abandonados. Ele trabalhou com jovens no movimento juvenil cultural. E a novidade com a qual ele evitou uma guerra é que ele colocou nas mãos dos jovens o Evangelho. Naquela época não era comum e só foi possível após o concílio. E nisso ele foi precursor. Como jovem sacerdote, estudou psicologia e era uma ciência nova, com o intuito de entender a alma humana e compreender o homem. Após 15 anos de trabalho na Secretaria de Estado do Vaticano, o Papa Pio XII elegeu Giovanni Montini como arcebispo de Milão. Nesse episcopado, ele exerceu com afinco a sua missão de pastor. Nessa cidade, ele visitou os trabalhadores nas fábricas e fez questão de encontrar-se de fato com as pessoas. Um traço característico da sua personalidade humilde e sensível às realidades humanas. In realtà, Montini si presenta come pastore. Na realidade, Montini se apresenta como um pastor, chamado e convocado por Deus para colaborar com ele em um determinado contexto histórico e em uma determinada sociedade. Portanto, nós estamos diante de um duplo trabalho. Um que ele fez consigo mesmo, de compreender e reconhecer os seus limites e possibilidades, mas também de um homem atento e observador do outro, com uma grande sensibilidade. Muitos testemunham que quando ele falava com alguém, sua atenção era toda voltada para aquela pessoa. Quando si parlava con lui, avevi l'impressione che in quel momento per lui esistevi solo tu. Na cidade de Concésio também é possível visitar a igreja paroquial de Santo Antonino Mártire, onde Giovanni Montini foi batizado em 30 de setembro de 1897, poucos dias após seu nascimento. Sua trajetória humana e espiritual o levou a ser sempre obediente à igreja e a responder com generosidade às exigências do seu estado. Não era o seu objetivo fazer carreira e nem mesmo ocupar os postos mais altos da igreja.
Mas a história e a divina providência têm seus caminhos e com o seu sim de cada dia, no seu modo de dedicar-se ao Senhor, ele assumiu uma nova missão. Em 15 de dezembro de 1958 foi nomeado cardeal pelo Papa João XXIII. E após a morte do Papa Roncalli, foi ele quem levou a Igreja à conclusão do Concílio Vaticano II e enfrentou com coragem os grandes desafios da sociedade. O Papa Paulo VI foi um homem marcado pela experiência com o Espírito Santo e não teve medo de tocar em determinadas realidades do seu tempo. Veja nesta reportagem especial sobre a vida de Paulo VI. Montini foi eleito o Papa da modernidade, um Papa da atualidade, um Papa que buscou entender como andava o mundo contemporâneo com as suas realidades de acordo com o tempo. Ele foi o primeiro Papa que viajou de avião, que retornou a Jerusalém, que visitou 5 continentes. O Papa que abriu as portas do ecumenismo, que dialogou com o mundo contemporâneo. O Papa da arte, sim, mas tudo a serviço de algo além. O que ele levou a todas essas pessoas? Eu venho em nome de um outro, eu sou profeta, falo em nome de alguém. A Igreja reconhece a riqueza do seu magistério por tantos ensinamentos e iniciativas que chegaram a influenciar as estruturas do mundo. Em tempos de guerra e conflitos, ele instituiu o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 1968. Em 24 de dezembro de 1974, ele abre a Porta Santa, inaugurando o Ano Santo de 1975. No dia 16 de abril de 1978, escreve a Brigada Vermelha, implorando a liberação de Aldo Moro. Escreveu inúmeras encíclicas. Segundo o estudioso Guido Mazzotta, Paulo VI foi o único naquela época que procurou interligar a relação sexual ao amor e não deixar cair em uma mera modalidade técnica. Esta encíclica, segundo ele, reflete uma extraordinária beleza e amor à vida. Numerosas foram as cartas apostólicas, exortações e constituições que contribuíram a uma melhor compreensão do que significa ser igreja e a atuação do cristão na igreja e na sociedade. Realizou ainda reformas e inovações na Cúria Romana, nas estruturas e vidas da igreja. Destacamos a instituição do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais em 11 de abril de 1964. E do Sínodo dos Bispos em 15 de setembro de 1965. Quando Montini fala de igreja, ele diz de comunhão, este sentir-se carne, todos reciprocamente, mesmo com a distinção das tarefas, porque para Deus somos semelhantes. Em 27 de novembro de 1970, no Aeroporto Internacional de Manila, Filipinas, Paulo VI recebeu 2 punhaladas do pintor boliviano Benjamin Mendonça e Amor Flores, que sofria de problemas mentais e que, disfarçado de sacerdote, tentou assassinar o pontífice com um punhal. Ele foi o Papa que abriu novamente um diálogo com a Igreja do Oriente, encontrando-se com o patriarca ortodoxo Atenágoras I em 1964. Além de ser o último Papa a receber a coroa, dispensou o uso da tiara durante as sessões do Concílio Vaticano II. Eventualmente doou a sua tiara, um presente da sua antiga Arquidiocese de Milão, à Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição em Washington, Estados Unidos, como um sinal do seu apreço pelos católicos norte-americanos. Durante o processo de beatificação ou canonização, em geral se faz a exumação do corpo do futuro beato ou santo. Mas com Montini foi diferente. Os encarregados do processo foram perguntar a Papa Francisco como seria o procedimento, uma vez que o seu corpo está sepultado diretamente na terra. O atual pontífice respondeu de deixar como foi pedido por Paulo VI. Portanto, o sangue que ele perdeu durante o atentado será a única relíquia que será levada ao altar neste domingo durante a cerimônia de canonização. O fato de que Paulo VI seja canonizado durante a celebração do Sínodo dos Bispos para os jovens é também sinal de reconhecimento pelo grande empenho que ele exerceu durante toda a sua vida na formação e no acompanhamento dos jovens do seu tempo e mostrar a eles que Cristo é necessário e o único que pode dar sentido à existência. Nós não canonizamos o Papa Giovanni Montini.
Nós canonizamos Giovanni Battista Montini, que foi um leigo cristão, seminarista, sacerdote, monsenhor, bispo, cardeal e papa. Nós não canonizamos um título, mas uma pessoa que viveu de maneira heróica em todos os estágios da vida o Evangelho de Cristo. A seguir, cresce o percentual de famílias que vivem em extrema pobreza em quase todos os estados do Brasil. E um passeio pela região do Mamanguá a bordo de uma escuna que proporciona um clima de aventura, além de uma vegetação de Mata Atlântica preservada e uma biodiversidade que serve de sustento para as populações locais. A corrida para assumir o cargo mais alto do Poder Executivo brasileiro continua no próximo domingo. Independente de quem for eleito, terá pela frente muitos desafios, principalmente no campo social e econômico. No próximo dia 28, o Brasil conhecerá o seu novo presidente da República. Em 1º de janeiro de 2019, ele subirá as rampas do Palácio do Planalto para receber a faixa de presidente em um país ainda em crise, com muitos desafios a serem superados. Derrubar a alta taxa de desemprego, que afeta quase 13 milhões de brasileiros, e reduzir o déficit fiscal precisam ser prioridades do novo governante, segundo especialistas. Você não consegue fazer a economia crescer de novo, o país desenvolver, se você não recupera a capacidade de investimento do Estado e se você não consegue convencer a iniciativa privada a investir no Brasil. Não é simples, não tem que chegar lá e resolver, né? Chegar lá e resolver é fazer corte de gastos, é continuar enxugando a máquina pública, é continuar tirando privilégios. Para ajustar as contas públicas, outras questões precisam voltar à pauta já no primeiro ano de mandato do novo presidente. Uma delas é a polêmica reforma da Previdência. Para 2019, a estimativa do governo é de quase 770 bilhões de reais em despesas previdenciárias. Não precisa ser essa reforma que está aí, que não leva em conta que um trabalhador lá no Nordeste, que bate enxada, que trabalha lá no semiárido, ele não vai viver 65 anos para aposentar. Então tem que ser uma reforma que seja justa. A reforma tributária também é vista como necessária para recuperar a confiança dos investidores e da economia, o que pode refletir na geração de empregos. A verdade é que o empresário brasileiro ele paga muito imposto, ele paga dentro de um sistema muito burocrático, e quando ele olha a aplicação dos recursos dos impostos, ele fica triste, porque ele não vê isso dando retorno para ele como empresário. Assim como a população também não vê o retorno para ela. Para conseguir aprovar tantas mudanças, o novo presidente precisará ter uma boa relação com a maioria do Congresso Nacional, o que deve ser um desafio diante do novo legislativo que foi eleito para os próximos 4 anos. Qualquer presidente que seja eleito ele vai ter uma dificuldade muito grande de governar, porque ele se encontrará diante de uma situação absolutamente nova. Não se trata apenas da maior fragmentação que existe na Câmara dos Deputados, mas com partidos cujos comportamentos não são conhecidos ainda, porque são partidos pequenos, são partidos nanicos. A Câmara dos Deputados será composta por 513 deputados federais de 30 partidos diferentes. Já no Senado, os 81 senadores estarão divididos em 21 partidos. Eu acho que é hora de pensar, fazer composições políticas importantes para que as leis importantes sejam passadas, né? As mudanças constitucionais venham a ser feitas. A pobreza considerada extrema aumentou no país. Estudo realizado por uma consultoria em São Paulo revela que em 25 estados brasileiros houve um aumento da miséria entre os anos de 2014 e 2017. Daniel vive há 5 anos em uma barraca de lona em plena capital federal. A pobreza extrema ainda é uma realidade em todo o país. Sem casa para morar,
algumas famílias enfrentam situações críticas à espera de um ato de solidariedade. Muita gente pensa que a gente não faz nada, né? Mas nós faz reciclagem, junta papelão para poder ganhar o que nós tem. E muita gente ajuda, né? Por uma parte, trazer cesta básica e roupa para nós. Quando eles veem a nossa situação aqui, quando o povo derruba aqui as coisas, eles vêm e ajudam. Por fora isso, eu não tenho onde reclamar, que o povo ajuda muito nós demais aqui. O percentual de famílias que vivem em extrema pobreza aumentou em quase todos os estados do Brasil nos últimos 4 anos, em especial no Nordeste, segundo um estudo feito pela Tendências Consultoria. Bahia e Sergipe foram os estados da região com maior crescimento da pobreza extrema. No Maranhão, ela chegou a 12% em 2017, o pior resultado do país. O Acre foi o estado do norte que mais teve aumento da pobreza extrema entre 2014 e 2017. Saiu de 5,3% para 10,9%. Enquanto isso, estados do Sul e Sudeste estão entre os menos prejudicados pela crise, apesar da piora generalizada. A condição de extrema pobreza atinge pessoas com renda familiar per capita de até R$ 85 por mês, segundo medição do governo. Aqui no Distrito Federal, estado com maior renda domiciliar, 2,4% das famílias vivem na pobreza extrema. Esse sociólogo atribui o crescimento da pobreza à crise política e econômica dos últimos anos. Houve uma crise muito significativa no Brasil, do ponto de vista econômico, e que reduziu os investimentos naquelas políticas de transferência de renda, onde supostamente deveria ter aumento da riqueza, das pessoas melhorarem de vida, aconteceu exatamente o contrário, né? E o que chama mais atenção é que esses estados, essas regiões, foram governados exatamente por aqueles políticos que tinham prometido reduzir a miséria. No entanto, não deu certo essa política. Tocantins e Paraíba foram os únicos estados que tiveram queda da pobreza extrema. Segundo o sociólogo, a redução da pobreza tem que estar associada à geração de emprego e às políticas públicas. Acredito que as políticas de governo, as políticas de assistência, de inclusão dessas pessoas passam pelo sistema de ensino mais bem preparado e de crescimento do empreendedorismo, ou seja, a economia local tem que crescer. Desde a década de 1990, o mês de outubro é dedicado à conscientização do câncer de mama, até mesmo é por isso que existe a coloração rosa. E o principal objetivo da campanha deste ano é motivar o diagnóstico precoce. O sorrisão é de quem ainda está tratando um câncer de mama. Não tenho medo de morrer. Eu falei assim, eu não estou com nenhuma dúvida de que eu vou sobreviver. Eu falei assim, disso eu nunca tive medo. Eu falei, desde que eu descobri, eu já fiz a minha oração, conversei com Deus. Eu falei, se for câncer de mama, se for o que for, eu passo, desde que o Senhor esteja comigo. A descoberta foi durante o autoexame em casa. Estava mexendo, deitada na cama, e eu senti um carocinho. A Viviane tinha 34 anos, mas essa é uma doença que afeta mais as mulheres acima dos 50 anos. Entre os 55 e 65 anos, é onde ele mais aparece. A literatura mostra que 2% dos cânceres de mama, eles aparecem em mulheres abaixo dos 35 anos. O Instituto Nacional do Câncer estima que entre 2018 e 2019 ocorram quase 60 mil novos casos de câncer de mama. A mamografia é fundamental para o diagnóstico precoce. Mamografia é o exame que, por mais que pareça meio arcaico, porque aperta a mama, porque esmaga, porque coloca mais ou menos 18 quilos sobre a mama, reduz 30% de mortalidade por câncer de mama. A doença ainda é cercada de muitas dúvidas. É uma doença que ela precisa ser muito desmistificada, não só para a mulher saber que tem cura, mas também para descobrir quanto mais precoce possível. Para a Viviane, o momento mais difícil foi retirar a mama. Você não quer ver, né, o seu corpo daquele jeito. É um processo longo, então essa parte é dolorosa. Assim, demorei para olhar no espelho depois da cirurgia. Esse tipo de câncer é genético, mas não é hereditário. Reduzir os fatores de risco é uma forma de prevenção. A obesidade, ela é um fator fortíssimo para a doença mamária oncológica.
Porque a obesidade, a gordura periférica abdominal, ela produz hormônio. E esse hormônio, juntamente com o hormônio do ovário da mulher, ou o hormônio que ela toma, exógeno, esse hormônio vai turbinando a mama. Quem passa por essa doença descobre forças que nem sabia ter. O câncer também ensina a você, entendeu? Tem um lado positivo. Se você tiver fé e manter o foco, as orações e o pensamento positivo, o seu tratamento vai ser o mais suave que você puder, entendeu? Encerramos o programa de hoje com um passeio. Conhecida por suas ruas de pedras e casarões históricos, Paraty também é lembrada por suas paisagens naturais. Um lugar único, escondido no litoral sul-fluminense. Pico do Pão de Açúcar, no Saco do Mamanguá, em Paraty, no Rio de Janeiro. A nossa viagem começa pela rodovia Rio Santos, altura de Paraty-Mirim. São 7 quilômetros até o vilarejo, 4,5 feitos no asfalto e 2,5 em estrada de terra. Na beira da praia tem estacionamento. O nosso destino é uma área de reserva ambiental. Começamos com instruções. Uma trilha muito recompensadora. Na hora que a gente estiver lá de cima, a gente vai ter exatamente a visão do que é o fiord. Embarcamos num pier. Em grupo, a visita fica mais barata. Essa imensidão azul, cercada de montanhas, vai nos guiando. Um convite para admirar as paisagens. No trajeto, uma fazenda de algas marinhas utilizadas para a produção de cosméticos. Um banquete para as tartarugas. Mais um pouco à frente, nosso destino, o Pico do Pão de Açúcar. O nome faz referência ao famoso ponto turístico no Rio de Janeiro. Cerca de 40 minutos depois, a Praia do Cruzeiro. Uma parada para foto e bora para a subida, que ainda nem começou. É uma trilha que vai fazer a gente transpirar. Logo aqui no começo ela já testa a gente. Aqui então começa a nossa trilha, 1,5 km de subida até lá em cima, mas quem vai dar todas as dicas pra gente é o Felipe, nosso guia. Felipe, o que precisa, o que você orienta o pessoal aí para subir? Bom dia, é uma trilha curta, só que é uma trilha íngreme, a gente vai subir o Pico do Pão de Açúcar agora. É bem interessante que esteja com calçado apropriado, é bom estar se hidratando bastante, é bom estar com uma vestimenta também, se possível, protegendo, com protetor solar, com um chapéu ou um boné. Em alguns trechos a gente tem que se agarrar à pedra aqui, senão não consegue passar. Aqui então a gente tem outra pedra, mas essa é só pular, um pouco mais fácil. E aqui por ser mata fechada, olha, é sempre subida, não pega muito sol, então às vezes é um pouco escorregadio. Mas segurando assim, com o sapato apropriado também, dá para seguir. Fizemos algumas pausas para hidratar e descansar. Pouco mais de 1 hora depois, chegamos ao Pico do Pão de Açúcar, 425 metros acima do nível do mar. Compensa aí subir essa trilha? Compensa, é bem desgastante, realmente, a gente fica suando muito aí, mas como todos podem ver, muito compensador. O responsável pelo acesso a essa vista é seu Orlando, morador do local. Fui lá e eu abri e foi tão rápido que a gente abre. Rapidinho, um dia eu abri aquilo ali. Foi lá em cima, olhei, o primeiro visual foi meu. Eu achei bonito, achei lindo. E que visual! É incrível! Conhecido como fiord brasileiro por ser uma entrada de mar cercada por montanhas. São 8 quilômetros, por uma média 1 de largura. Em termos de região tropical no mundo, é o único. É daqueles locais que a gente tem a sensação de que o tempo para. A gente fica grata a Deus, né? Que é tudo presente dele pra gente. A gente tem que agradecer e curtir e preservar, né? Nesse cartão postal, cada momento merece ser admirado e eternizado, seja na foto ou na memória.
De volta ao ponto de partida, o cardápio é bem caiçara. A dica aqui é já deixar o almoço encomendado antes de fazer a trilha, que daí quando volta, olha, só saborear. E é importante trazer dinheiro, porque aqui não tem sinal de telefone. Então, a maquininha de cartão não funciona. Bora experimentar? Nessas águas calmas, o horizonte parece terminar logo ali, naquela montanha. Tudo quase intocado. Talvez do mesmo jeito de quando nosso anfitrião ali nasceu há 70 anos. Mamaguá, para mim, recentemente, eu vejo que ele é um refúgio. A pessoa vem refugiar aqui, vem descansar, vem aqui curtir a praia. A pousada, a área de camping e o restaurante pertence à família Conceição. Não tem um dia que não vai ninguém, todo dia vai gente, tanto brasileiro como estrangeiro, vai muita gente. Não dá vontade de ir embora, mas já é hora de partir. Antes, uma ducha de água doce. Valeu a pena o passeio? Bastante. Eu não conhecia esse roteiro, é a primeira vez que eu fiz esse roteiro. É muito, muito bonito. No entardecer, o tempo passa devagar, só para apreciar o pôr do sol e agradecer os presentes da natureza. Obrigado por sua companhia no programa de hoje. A gente se encontra somente em novembro, porque no próximo fim de semana tem cobertura especial do segundo turno das eleições pela Canção Nova. A gente se encontra então em novembro. Um grande abraço para você.